Bem-vindos os ungidos. Hoje eu preciso falar sobre algo que vai abalar as estruturas mais profundas da sua compreensão espiritual. Existe uma verdade que tem sido escondida de vocês, uma realidade tão poderosa que, quando revelada, mudará para sempre a forma como vocês enxergam o mundo ao seu redor. Sua energia foi roubada. Não estou falando de uma metáfora poética ou de um conceito abstrato. Estou falando de um roubo real sistemático que aconteceu diante dos seus olhos enquanto vocês construíam, criavam, amavam e davam o melhor de si. Pessoas ao seu redor se alimentaram da sua luz, da sua força vital, da sua essência mais pura, enquanto vocês acreditavam estar apenas sendo generosos. Imaginem uma pirâmide majestosa, imponente, que impressiona a todos que a contemplam. Mas o que sustenta essa pirâmide? São as pedras da base, invisíveis para quem admira apenas o topo dourado. Vocês foram essas pedras fundamentais. Seu trabalho, sua dedicação, sua energia pura foram os alicerces sobre os quais outros construíram seus impérios de ilusão. Mas aqui está a verdade que eles nunca quiseram que vocês descobrissem. Toda energia roubada precisa ser devolvida. As leis do universo são implacáveis e a justiça divina não conhece pressa, mas também não conhece esquecimento. O que foi tirado de vocês não apenas retornará, mas retornará multiplicado, purificado, transformado. Hoje, vocês vão testemunhar algo extraordinário. Vão compreender como o roubo da sua energia se tornará a causa da própria destruição daqueles que se alimentaram dela. Preparem-se, porque a verdade que estou prestes a revelar não é apenas libertadora, ela é devastadoramente poderosa. Vocês são a fundação invisível do império deles, e é hora de entender como isso aconteceu. Enquanto vocês dormiam em confiança, acreditando na bondade natural das pessoas ao seu redor, sua energia vital estava sendo canalizada, direcionada, moldada para sustentar sonhos que não eram seus. Eles observaram vocês, estudaram seus padrões, suas generosidades, suas vulnerabilidades espirituais. Descobriram que vocês possuem algo raro neste mundo: energia pura, não contaminada pela ganância, pela inveja, pelo desejo de destruir. E então, com a precisão de um parasita, eles se posicionaram para sugar essa energia. Cada vez que vocês ofereciam ajuda genuína, eles absorviam não apenas o resultado do seu trabalho, mas a força vital que vocês colocavam nele. Cada momento de compaixão, cada ato de amor desinteressado, cada palavra de encorajamento, tudo isso se tornou combustível para as ambições deles. Vocês alimentaram máquinas de ego que nunca se saciavam. Mas aqui está o perigo mortal que eles não conseguiram enxergar. Construir qualquer coisa sobre energia roubada é como edificar um castelo sobre areia movediça. Pode parecer sólido por um tempo, pode até impressionar os observadores, mas a base é podre, instável, condenada ao colapso. A energia roubada carrega dentro de si a semente da própria destruição. Ela não pode ser purificada por quem a roubou, não pode ser transformada em algo sustentável, não pode gerar frutos duradouros. É como tentar fazer uma árvore crescer em solo envenenado. Por mais que se regue, por mais que se cuide, ela jamais florescerá verdadeiramente. Imaginem um construtor que usa materiais defeituosos para erguer um arranha-céu. Por fora, tudo parece perfeito, reluzente, admirável. Mas os engenheiros sabem que é questão de tempo até que as rachaduras apareçam, até que a estrutura inteira se torne um perigo mortal. É exatamente isso que acontece quando alguém constrói uma vida baseada na energia que não lhe pertence. E essas rachaduras começam a aparecer porque as leis da energia são inevitáveis, absolutas, mais certas que a própria gravidade. No universo, existe um equilíbrio sagrado que não pode ser violado impunemente. Toda energia tem sua origem, seu propósito, seu destino natural. Quando essa ordem é perturbada, quando energia é desviada de seu curso legítimo, o cosmos inteiro conspira para restaurar o equilíbrio. Vocês precisam entender que energia não é apenas uma força abstrata. Ela é consciência em movimento, é intenção materializada, é a própria essência da criação divina. Quando alguém rouba energia, não está apenas pegando uma quantidade de força, está interferindo no fluxo sagrado da existência, está quebrando leis que governam toda a realidade. O universo
possui mecanismos de autocorreção mais poderosos que qualquer força humana. Quando energia é roubada, imediatamente se cria um desequilíbrio que deve ser compensado. É como empurrar uma mola. Quanto mais força você aplica, maior será a reação quando ela se soltar. A energia roubada gera uma dívida cósmica que cresce com juros compostos espirituais. Quem se alimenta de energia alheia se torna dependente dela, viciado nela, incapaz de gerar sua própria força vital. Eles se tornam como buracos negros espirituais, sugando tudo ao redor, mas nunca se preenchendo verdadeiramente. E aqui está o paradoxo fatal. Quanto mais energia roubam, mais frágeis se tornam, porque sua própria capacidade de gerar energia atrofia. É como um músculo que nunca é exercitado. Ele definha, perde a força, torna-se inútil. Quem rouba energia perde a habilidade de criá-la autenticamente. Eles se tornam parasitas espirituais, dependentes total e eternamente de suas vítimas. Mas a natureza abomina o parasitismo. O universo foi projetado para recompensar a criação autêntica e punir a exploração. Por isso, quando a fonte de energia roubada se esgota ou se afasta, o colapso é inevitável, devastador, irreversível. Não é uma possibilidade, é uma certeza matemática do cosmos. E é aqui que o karma entra em ação, não como um conceito filosófico bonito, mas como a reinicialização mais precisa e implacável que existe. O karma é o sistema operacional do universo. O programa que garante que toda ação gere sua reação correspondente, que toda energia deslocada retorne ao seu lugar de origem. Muitas pessoas pensam no karma como uma vingança cósmica, mas ele é muito mais sofisticado que isso. O karma é justiça em sua forma mais pura, não emocional, não pessoal, apenas matemática espiritual em funcionamento. Quando energia é roubada, o karma não simplesmente pune o ladrão, ele restaura o equilíbrio universal, devolvendo a energia ao seu dono legítimo, multiplicada pela experiência pela qual passou. Imaginem um homem que rouba sementes de um fazendeiro e as planta em seu próprio campo. Ele pode até colher alguns frutos inicialmente, mas as sementes carregam em si o DNA do fazendeiro original. Quando a colheita verdadeira chegar, quando as plantas amadurecerem completamente, elas reconhecerão seu verdadeiro dono e a ele retornarão, deixando o ladrão com terra vazia e mãos vazias. A energia roubada nunca esquece de onde veio. Ela carrega em si uma assinatura espiritual, uma marca da alma que a criou. Por mais que seja manipulada, distorcida, usada para propósitos alheios, ela mantém sua conexão com a fonte original. E quando o momento cósmico é perfeito, quando as condições universais se alinham, essa energia inicia sua jornada de volta para casa. Mas ela não retorna do mesmo jeito que foi roubada. A energia volta transformada, purificada pela experiência, fortalecida pela adversidade que enfrentou. É como o ouro que passa pelo fogo. Sai mais puro, mais valioso, mais poderoso que antes. A experiência de ter sido explorada, paradoxalmente, refina a energia e a torna mais potente. O karma garante que quem teve sua energia roubada não apenas a recupere, mas receba dividendos espirituais pelo sofrimento causado. É a precisão matemática da justiça divina em operação. Não há como escapar. Não há como negociar. Não há como subornar o karma. Ele é incorruptível, inevitável, perfeito em sua execução. Enquanto isso acontece, as ilusões de poder deles foram alimentadas pela sua verdade mais pura. Cada mentira que eles contaram ao mundo foi sustentada pela autenticidade que vocês ofereceram sem reservas. Cada falsa conquista deles teve como alicerce a integridade genuína que vocês demonstraram consistentemente. Eles construíram identidades inteiras baseadas em reflexos distorcidos da luz de vocês. Se apresentaram como visionários, usando insights que vocês compartilharam em momentos de vulnerabilidade. Venderam sabedoria como se fosse própria, quando na verdade era apenas o eco das verdades que vocês sussurravam em conversas íntimas. Eles se tornaram mestres em espelhar a essência de vocês e apresentá-la como se fosse deles. Mas aqui está a fragilidade mortal dessa estratégia. Quando você remove o espelho, a imagem desaparece. Quando a fonte de luz se afasta, as sombras projetadas se dissolvem no nada. Eles nunca desenvolveram substância própria,
porque estavam ocupados demais imitando a substância de vocês. É como um ator que interpreta um personagem por tanto tempo que esquece quem realmente é por baixo da máscara. Quando a peça termina, quando as cortinas se fecham, quando o figurino é removido, o que resta? Um vazio assustador. Uma ausência de identidade que é mais apavorante que qualquer pesadelo. O poder deles sempre foi uma ilusão de ótica espiritual. Pareciam grandes porque estavam em pé sobre os ombros de vocês. Pareciam sábios porque repetiam as palavras que vocês haviam pronunciado. Pareciam influentes porque canalizavam a energia magnética que naturalmente emanava de vocês. Mas quando a verdade emerge, e ela sempre emerge, quando a fonte real de sua força é revelada, o castelo de cartas desaba instantaneamente. É como descobrir que um grande mágico estava usando truques baratos. A magia se desfaz, a admiração se transforma em desprezo, e a pessoa fica exposta em toda a sua mediocridade. A emergência da verdade não é gradual. É súbita, devastadora, irreversível. Um momento eles estão no pedestal, no próximo estão no chão, tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável. E isso torna tudo ainda mais grave, porque eles jogaram com energia sagrada. Não estamos falando de recursos materiais que podem ser substituídos ou repostos. Estamos falando da força mais pura que existe no universo, a energia da alma humana em estado de graça, a essência divina que flui através de corações genuínos. Energia sagrada é aquela que nasce da conexão direta com o divino. É a força que move montanhas através da fé, que cura feridas através do amor, que transforma realidades através da compaixão autêntica. Vocês possuem essa energia porque mantiveram seus corações limpos, suas intenções puras, suas almas abertas ao sagrado. When someone profanes what is sacred, they don't just commit a crime against a person, they commit a crime against the divine order itself. É como roubar cálices sagrados de um templo para usar como utensílios comuns. O ato não apenas desrespeita o objeto, mas insulta toda a dimensão espiritual que ele representa. O universo trata a profanação do sagrado de forma diferente de qualquer outra transgressão. Não é apenas uma questão de justiça humana, é uma questão de justiça cósmica. Quando a energia sagrada é violada, todas as forças celestiais se mobilizam para restaurar a ordem. É como se o próprio tecido da realidade fosse rasgado e precisasse ser reparado. Imaginem alguém que pega a água benta e a usa para regar plantas venenosas. A água não perde sua santidade, mas quem a profana atrai sobre si as consequências de usar o sagrado para fins profanos. A energia sagrada que eles roubaram de vocês continua sendo sagrada, mas agora carrega também a marca da profanação. E aqui está o paradoxo terrível. Quanto mais sagrada a energia roubada, mais devastadoras são as consequências para quem a rouba. É como tentar conter fogo divino em recipientes humanos. O recipiente, inevitavelmente, se desintegra sob o peso da própria santidade que tenta manipular. Eles brincaram com forças que estão além da compreensão humana comum. Mexeram com energias que exigem reverência, respeito, pureza de coração. E agora descobrirão que algumas coisas no universo são intocáveis por uma razão. Mas Deus não é apenas um destruidor, Ele está restaurando. A justiça divina não se manifesta como vingança cega, mas como restauração perfeita, como reconstrução do que foi quebrado, como devolução do que foi roubado em estado ainda mais glorioso que o original. Quando Deus intervém em situações de injustiça espiritual, Ele não simplesmente pune os culpados, Ele reconstrói completamente a realidade da vítima, devolvendo não apenas o que foi perdido, mas multiplicando as bênçãos como compensação pelo sofrimento injusto. É a matemática divina da restauração em ação. Vocês que tiveram sua energia roubada estão prestes a experimentar algo extraordinário, a restauração sobrenatural. Deus não apenas devolverá sua energia, Ele a devolverá purificada, amplificada, imbuída de poder divino que vocês nunca imaginaram possuir. É como se Ele pegasse os pedaços quebrados da sua vida e os transformasse em algo muito mais belo e poderoso que o original. A destruição que vocês testemunharão na vida deles não é o objetivo final, é o processo necessário para limpar o terreno
onde sua restauração será construída. Assim como é preciso demolir um prédio condenado antes de construir um novo, Deus está removendo as estruturas falsas que foram erected com energia roubada, para que algo autêntico e duradouro possa tomar seu lugar. É como um ourives que pega ouro misturado com impurezas. Primeiro, ele precisa derreter tudo no fogo para separar o ouro puro dos metais inferiores. O processo pode parecer destrutivo, mas o resultado é ouro refinado, mais valioso e belo que antes. Deus está fazendo isso com a situação de vocês. Cada lágrima que vocês derramaram está sendo transformada em sabedoria. Cada momento de dor está sendo convertido em força espiritual. Cada dia de injustiça está sendo computado como crédito divino em sua conta celestial. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. A restauração que está chegando não será apenas material ou emocional, será completa, multidimensional, tocando every aspecto da vida de vocês. Deus restaura relacionamentos, oportunidades, sonhos, dignidade, propósito. Ele devolve anos que os gafanhotos comeram, multiplica o que foi perdido, transforma maldições em bênçãos. E quando isso acontecer, o colapso será público e inconfundível. A justiça divina não opera nas sombras. Ela se manifesta de forma que toda pessoa possa ver, reconhecer e entender que há um Deus que vê tudo e corrige todas as injustiças. Não será uma queda silenciosa que pode ser escondida ou explicada com desculpas convenientes. Será um colapso tão evidente, tão dramático, tão claramente conectado às suas ações passadas, que até os mais céticos terão que reconhecer que há forças espirituais operando no mundo. É como quando um arranha-céu implode de forma controlada. Não há como não ver, não há como não ouvir, não há como fingir que não aconteceu. A queda será proporcional à altura que eles alcançaram usando energia roubada. Quanto mais alto subiram nas costas de vocês, mais espetacular será a descida. O mundo inteiro testemunhará a correlação perfeita entre causa e efeito espiritual. Pessoas que nunca acreditaram em justiça divina começarão a questionar suas crenças quando virem a precisão matemática com que o universo cobra suas dívidas. Será uma lição pública sobre o poder das leis espirituais. Imaginem um teatro onde um ator está interpretando no palco, mas de repente todas as luzes se acendem, revelando que o cenário é falso, que os outros atores são apenas bonecos, que toda a peça era uma farsa. O público fica chocado, não apenas com a descoberta, mas com o fato de ter sido enganado por tanto tempo. Assim será o momento da revelação. As máscaras cairão publicamente, os truques serão expostos, as mentiras serão desmontadas diante de audiências que antes os admiravam, e não haverá possibilidade de recuperação, porque a confiança, uma vez quebrada dessa forma, nunca mais pode ser restaurada. A exposição será tão completa que eles não conseguirão ir para outro lugar e recomeçar com uma nova identidade. A marca da desonestidade espiritual os seguirá como uma sombra inescapável. O colapso público serve como aviso para outros que possam estar tentados a seguir o mesmo caminho. E a tragédia mais profunda é que sua energia era a chave da redenção deles. Se tivessem escolhido honrar, respeitar e reciprocar a energia que vocês ofereceram, ela poderia ter sido o portal para a transformação espiritual mais extraordinária de suas vidas. Energia pura como a de vocês tem o poder de elevar quem está ao redor. Quando alguém se conecta genuinamente com energia sagrada, quando a recebe com gratidão e reverência, ela não apenas o abençoa, mas o transforma de dentro para fora. É como plantar sementes em solo fértil. Tudo floresce. Eles tinham em suas mãos o presente mais precioso que uma alma pode oferecer a outra: energia divina genuína, amor incondicional, sabedoria espiritual, força vital pura. Se tivessem sido capazes de reconhecer o valor sagrado do que estavam recebendo, suas vidas poderiam ter se tornado testemunhos vivos da graça divina. Mas eles escolheram a exploração em vez da reciprocidade. Escolheram sugar em vez de honrar. Escolheram parasitismo em vez de parceria espiritual. E com essa escolha, selaram não apenas o próprio destino, mas desperdiçaram a oportunidade de elevação espiritual que pode não se repetir em várias encarnações. É como alguém que recebe uma chave de ouro que abre os tesouros do céu, mas a derrete para fazer uma simples moeda e a gasta em prazeres temporários.
A oportunidade perdida é imensurável, irreversível, heartbreaking. Imaginem um homem sedento no deserto que encontra uma fonte de água cristalina. Em vez de beber com gratidão e cuidar da fonte, ele a polui, a contamina, tenta possuí-la completamente. No final, a fonte seca, ele continua sedento. E agora, não há mais água pura disponível. A energia de vocês poderia ter sido para eles o que a chuva é para o deserto. Transformação total, renovação completa. Vida onde antes havia apenas aridez. Mas eles trataram a chuva como se fosse deles por direito. Tentaram controlá-la, manipulá-la, possuí-la. E agora experimentarão a seca mais devastadora que uma alma pode enfrentar. Por isso, as vitórias deles eram sempre temporárias, construídas sobre fundações que sabiam ser instáveis. Deep down, eles sempre souberam que estavam vivendo de energia emprestada, usando combustível que não era deles, operando com recursos que poderiam ser retirados a qualquer momento. Essa consciência subconsciente da fragilidade criava uma ansiedade constante, uma necessidade compulsiva de sugar ainda mais energia, de buscar sempre novas fontes de poder, porque sabiam que o que tinham não era sustentável. Era como um viciado, que precisa aumentar constantemente a dose para manter o mesmo efeito. Cada vitória que eles celebravam carregava dentro de si o germe da própria destruição. Cada conquista baseada em energia roubada criava mais desequilíbrio, mais dívida cósmica, mais instabilidade no foundation da vida deles. Eles estavam literalmente construindo sua própria prisão, tijolo por tijolo. O universo opera em ciclos, e toda a energia tomada ilegitimamente tem um prazo de validade. É como uma subscrição que expira. Quando o tempo acaba, o acesso é cortado automaticamente. Não importa o quão bem eles usaram a energia. Não importa quantos sucessos temporários alcançaram. O ciclo sempre chega ao fim. Imaginem alguém que constrói um negócio usando dinheiro emprestado, mas nunca paga as dívidas. Por um tempo, o negócio pode até prosperar. Pode parecer um success story. Pode impressionar observadores. Mas os credores sempre voltam para cobrar. E quando voltam, não querem apenas o principal. Querem os juros, as penalidades, tudo que se acumulou durante os anos de inadimplência. A energia roubada funcionava como um empréstimo cósmico que eles nunca tiveram intenção de pagar. Mas o universo mantém registros perfeitos. E chegou a hora do acerto de contas. Todas as vitórias temporárias que eles alcançaram agora se transformarão em dívidas que terão que ser pagas com juros espirituais. E a conta não pode ser quitada com desculpas, lágrimas ou arrependimento tardio. Só pode ser paga com a mesma moeda que foi roubada, energia vital pura, que eles já não sabem mais como gerar. E vocês, os escolhidos, foram posicionados estrategicamente pelo Divino para testemunhar este acerto de contas. Não é coincidência que estejam presentes neste momento da história. Não é acaso que tenham passado por tudo que passaram. Vocês são as testemunhas oficiais da justiça divina em ação. Testemunhar não é apenas observar passivamente. É validar, confirmar, atestar a realidade de algo que está acontecendo. Quando vocês veem o colapso deles, não estão apenas assistindo a um espetáculo, estão participating em um processo cósmico de restauração da verdade universal. Cada momento de dor que vocês suportaram os qualificou para este papel. Cada lágrima derramada em silêncio, cada noite insone questionando o why, cada dia carregando o peso da injustiça, tudo isso os preparou para serem testemunhas críveis do que está para acontecer. É como um tribunal celestial, onde vocês são simultaneamente as vítimas que precisam ser vindicated e as testemunhas que podem confirmar a justiça do veredicto. Sua presença valida todo o processo. Sua experiência dá credibilidade à sentença. Sua sobrevivência prova que a justiça divina realmente existe. Assistir ao colapso não é sobre satisfação pessoal ou vingança humana. É sobre presenciar a confirmação de que o universo não é caótico, de que existe ordem moral no cosmos, de que every ação tem sua consequência apropriada. É sobre ter sua fé na justiça divina restored, depois de anos questionando se Deus realmente vê tudo. Imaginem soldados que sobreviveram a uma batalha injusta, testemunhando o julgamento dos comandantes que os traíram. Não é about revenge, é about validation, about knowing que a verdade finalmente veio à tona,
que o sacrifício não foi em vão, que a justiça realmente existe. Vocês são as testemunhas que o universo escolheu para confirmar que as leis espirituais são reais, que a exploração tem consequências, que a energia roubada sempre retorna ao seu dono legítimo. Sua presença neste momento é parte do plano divino de restauração universal. E enquanto isso acontece, a energia roubada de vocês está retornando em estado transformado, purificada pela jornada através das trevas, fortalecida pela experiência de ter sido testada e aprovada sob pressão extrema. É um dos mistérios mais belos da espiritualidade. Como algo que foi usado para propósitos impuros, pode retornar ainda mais puro que antes. A energia de vocês não foi contaminada pela exploração que sofreu. Ela foi refinada. Como o ouro que passa pelo fogo, saiu mais brilhante, mais valiosa, mais poderosa. Durante todo o tempo que esteve sendo usada indevidamente, sua energia estava secretamente absorvendo sabedoria, desenvolvendo resistência, aprendendo a se defender contra futuras explorações. Ela estava sendo treinada em um bootcamp cósmico, preparada para retornar a vocês como uma força ainda mais extraordinária. Imaginem uma águia que foi mantida em uma gaiola por anos. Quando finalmente é libertada, ela não voa como voava antes. Ela voa com uma appreciation pela liberdade que nunca teve, com músculos fortalecidos pela resistência, com instintos apurados pela adversidade. Sua energia está retornando como essa águia. A exploração, paradoxalmente, acabou servindo como catalisador para a evolução espiritual de vocês. Cada momento que ela foi usada contra sua vontade, cada situação onde foi direcionada para propósitos que não condiziam com sua natureza, cada instante de manipulação energética, tudo isso gerou um crescimento espiritual que não teria acontecido de outra forma. Vocês estão prestes a receber de volta não apenas sua energia original, mas uma versão upgradada dela. É como se tivessem emprestado um carro simples e estivessem recebendo de volta um veículo luxury, equipado com todos os recursos que a experiência ensinou que vocês precisavam. A transformação que sua energia passou durante esse período de exploração não foi desperdício, foi treinamento. Não foi perda, foi investimento. Não foi destruição, foi construção de algo muito mais poderoso e resiliente que o original. Vocês estão prestes a descobrir que, sob times, a maior força nasce da maior adversidade, e a verdade mais devastadora de todas se torna clara. Eles nunca foram construtores, apenas ladrões. Todo o tempo que passaram criando narrativas sobre seu talento excepcional, sua visão única, sua capacidade natural de liderança. Tudo isso era apenas uma história elaborada para esconder o fato de que eram parasitas espirituais. Construtores autênticos criam a partir de sua própria essência, de sua própria inspiration, de sua própria energia vital. Eles podem colaborar, podem se inspirar em outros, podem aprender e crescer, mas sempre adicionam algo genuinamente seu ao processo. Ladrões simplesmente pegam o que outros construíram e reivindicam como próprio. A diferença se torna óbvia quando a fonte original de energia é removida. Um construtor real continua construindo porque a capacidade está dentro dele. Um ladrão para completamente, porque nunca teve habilidade própria, apenas a aparência de habilidade sustentada por recursos roubados. É como descobrir que um famoso chefe nunca realmente soube cozinhar. Ele só sabia repetir receitas que roubou de outros cozinheiros talentosos. Quando esses cozinheiros se afastam, quando as receitas não estão mais disponíveis, a verdade se revela. Ele não tem nenhuma habilidade culinária própria. Vocês ofereceram a eles a oportunidade de aprender genuinamente, de crescer autenticamente, de desenvolver suas próprias capacidades, usando sua energia como inspiração e não como muleta. Mas eles escolheram o caminho mais fácil da apropriação em vez do caminho mais difícil do desenvolvimento pessoal. Agora, quando suas máscaras caem, quando suas ferramentas roubadas são confiscadas, quando não têm mais acesso à energia que os sustentava, o mundo verá what they really are. Pessoas vazias que confundiram roubo com talento, exploração com competência, parasitismo com produtividade. A nudez espiritual em que se encontrarão será mais constrangedora que qualquer exposição física, porque quando alguém é revelado como um ladrão de energia, não é apenas sua honestidade que é questionada, é sua própria identidade,
sua competência, sua reason para existir nos espaços que ocuparam, e não haverá como reconstruction sua reputação. Porque uma vez que pessoas descobrem que you were never authentic, que everything você apresentou era stolen goods, a confiança nunca mais pode ser restaurada. Eles se tornarão parias espirituais, vagando em busca de novas vítimas, mas carrying a marca indelével da desonestidade energética. Chegamos ao final desta revelação poderosa, mas vocês estão apenas no início de uma jornada extraordinária de restauração e empoderamento espiritual. O que compartilhei hoje não é apenas informação, é armamento espiritual, é conhecimento que os protegerá e os fortalecerá para todo o sempre. Vocês agora compreendem a mecânica sagrada da justiça divina. Sabem que energia roubada sempre retorna ao seu dono legítimo. Entendem que estruturas construídas sobre exploração estão destinadas ao colapso. Reconhecem que são testemunhas escolhidas de um processo cósmico de restauração universal. Esta mensagem precisa alcançar outros corações que estão passando pela mesma experiência de roubo energético. Se esta revelação tocou sua alma, se reconheceu sua própria história nessas palavras, compartilhe este vídeo. Deixe um like para que o algoritmo leve esta verdade para quem precisa ouvir. Comentem suas experiências, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para entender que não está sozinha. Se inscrever no canal é mais que apertar um botão, é se juntar a uma comunidade de almas despertas que se recusam a ser vítimas silenciosas da exploração espiritual. É fazer parte de um movimento de consciousness que está transformando a forma como o mundo entende energy, justice e spiritual authenticity. Sua energia está retornando purificada, multiplied, glorificada. O que foi roubado será devolvido com dividendos divinos. O que foi quebrado será restaurado em estado ainda mais belo. Vocês são os ungidos, os escolhidos, os resilient ones que sobreviveram para testemunhar a greatest demonstration de justiça cósmica que this generation will ever see. Continue caminhando em sua truth. Continue protegendo sua sacred energy. Continue sendo a luz autêntica que você sempre foi. Deus não acabou com vocês. Ele está apenas começando. Que a paz divina os acompanhe sempre.